eu estava nessa área da produção, próximo ao esporte, envolvido. E aí, como é que ocorreu? Eu era produtor, né? Estagiário. Quando sobrava uma equipe, quando a gente chama equipe, é tipo cinegrafista. Sobrou uma equipe do jornalismo lá na TV O Povo, né? Sobrou uma equipe e tal, vamos mandar a equipe para cobrir o Fortaleza ou o Ceará. E aí quem é que vai com o cinegrafista? Não, vai o Lucas. Eu comecei a fazer isso. E aí, já que você vai, né, vai fazer as perguntas, você vai naturalmente escrever o texto da matéria, né, para o dia seguinte. Não era ao vivo, era VT gravado, né, matéria e tal. E aí eu fui fazendo aos poucos e tal. E aí, quando foi já próximo do fim do estágio, a Copa do Nordeste, que eu digo que ela virou a chave da minha carreira, né? Assim, a Copa do Nordeste estava voltando, justamente em 2013, né? Dezembro de 2012, eu acho que teve um sorteio aqui em Fortaleza. Em 2013 começou a Copa do Nordeste. E aí o Esporte Interativo, na época, precisava de um repórter em cada sede, né? Em cada cidade. E aí eles queriam alguém que fosse novo, jovem, sem muitos vícios, né? Até para eles prepararem. E também acho que fazia parte da questão do orçamento. Nessa época o Esporte Interativo não era ainda da TNT, né? E aí me chamaram, fizeram o convite. Te ligaram? Não. Ligaram para a produtora e entraram em contato Não, contigo? eles mandaram um e-mail, né? E aí, tipo, o Formiga já estava em negociação com eles, ele me conhecia já, ele me indicou também. Na época o Graziani já tinha ido para o Esporte Interativo ou foi depois? Não, foi bem antes isso aí. O Graziani ainda foi para... Depois ele foi para Jangadeiro. Não, ele primeiro foi morar na Espanha, ele morou 1 ano na Espanha. A esposa dele foi fazer acho que foi mestrado, doutorado, foi estudar. Aí depois ele voltou para Jangadeiro. E aí depois que ele voltou para o Povo, era uma parceria entre o Povo e o Esporte Interativo. Mas nessa época o Formiga me indicou, né? Assim, né? E também uma das pessoas lá que eram responsáveis pelo Nordeste, que inclusive o Elcio, agora que está trabalhando na Rede TV, ele entrou em contato comigo. Cara, eu gostei, queria saber e tal. Se topava, puxa. E aí era para um jogo, né? Se você for bem, aí continua. É o famoso teste. Cara, eu tremi. Tipo, comecei mal pra caramba. Mas aí, e o primeiro jogo foi logo com o André Henry. E aí, tipo, de dar uma responsabilidade, porque ele era o principal narrador do canal. E aí, assim, você tem que pegar o time, né? Você tem que entender cada profissional que trabalha com você. A gente, hoje em dia, né, nas nossas transmissões muda muito, né? Tem muita... A grade muda, né? Narrador e tal, depende do jogo, depende da escala e tal. Então, assim, acho que um dos maiores desafios é você entender muito bem como funciona. Eu falei isso porque o André, por exemplo, é um cara que pergunta muito no ar. Ele solta a pergunta. Tipo, se você não tiver ligado e você não tiver estudado, já era. Tipo, ele pergunta, inclusive, quem tomou o cartão. Mesmo ele vendo. Ele acha bacana que o repórter dê a informação. Então, assim, você tem que estar preparado. E aí você vai pegando com o tempo, com o time, né? E aí foi um grande desafio, porque eu já estava nervoso, né? Puxa, vou estrear no canal, era o André, e se eu não me engano era o próprio Vitor Sérgio, o comentarista, que hoje é a dupla, né? A principal dupla do Esporte Interativo. E a Copa do Nordeste era uma competição muito importante para o Esporte Interativo, porque estava retomando uma grande competição, falando para um grande público. E aí foi muito especial, porque no dia 16 de janeiro de 2013 eu fiz essa primeira transmissão. Foi Ceará e ABC no PV, um gol do Pingo. Foi a primeira transmissão que eu fiz. Foi a primeira partida da Copa do Nordeste na volta, né? Da Copa do Nordeste. Aí no meio de semana teve outra transmissão que foi do Fortaleza. E aí no domingo seguinte teve a abertura do Castelão, que foram com 2 jogos. Fortaleza Sport, 0-0. E no segundo jogo, Ceará e Bahia, 1-0 para o Bahia, gol do Kleberson. Foi a inauguração do Castelão e tal, pensando em Copa do Mundo. E eu não estava escalado inicialmente para esses jogos, porque vinha a equipe toda do Esporte Interativo, na época, né? Mas aí, tipo, eu não fui mal, eu acho, né? Acho que eu não fui mal. E aí os caras quiseram dar uma oportunidade. Aí foi. Aí comecei a fazer esse freelancer no campeonato. Eu acabei fazendo, acho que 10 jogos na Copa do Nordeste. Foi isso. Eu fiz 10 jogos. E aí, quando foi no meio termo, se eu fui contratado para o Jornal Povo, comecei a trabalhar no impresso.
que muita gente não sabe nem o que é impresso, né? Jornal. Hoje em dia, né? Que naquela época era o foco, não era o online, era o jornal impresso. Sim. E aí, quando foi no final do ano, daquela mesma temporada, a coisa... Eu nem formado era, né? Me formei em dezembro de 2013. Aí pintou a oportunidade do Esporte Interativo Nordeste. O Esporte Interativo Nordeste começou, né? Que é um canal focado no Nordeste. E aí os caras perguntaram, quer ficar fixo com a gente? Os caras fizeram uma proposta. Na hora. E aí foi difícil para mim, porque eu tive que sair do Povo. E eu gostava muito de trabalhar lá. E, poxa, eu não era nem formado. Aí tu fica, cara, poxa, nem formado ainda eu sou. Eu acabei de entrar. Eu Vou entrei mudar de casa. Cara, foi tipo, eu trabalhei acho que 9 meses no Povo. Tipo isso. Como contratado, né? Eu já tinha feito 2 anos de estágio na TV O Povo. E tinha Copa das Confederações vindo aí, Copa do Mundo. Aí eu fiquei pensando. Só que assim, o esporte interativo não era ainda o esporte interativo que é hoje, né? O TNT. Mas era um canal que passava no Brasil inteiro, era transmissão ao vivo da Copa do Nordeste, mostrando jogos de Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz. Então, assim, você pensava na oportunidade, eu pensei na oportunidade, né? Até porque, entre aspas, já estava quase dentro do projeto em si, né? Já estava fazendo, Exato, já né? conhecia as pessoas Sim. e tal. E aí eu topei. E aí foi isso. Tipo, o trabalho do esporte interativo, o tempo de casa que eu tive como repórter, auxiliando nas produções e também na edição, que era basicamente um trabalho de correspondente, né? Porque a gente não tinha sede fixa aqui em Fortaleza, né? E viajava muito, né? Para fazer jogos fora da Copa do Nordeste, Série C depois, que esporte interativo. E aí o trabalho que eu fiz lá, que somando esse tempo de freelancer, né? Foram quase 6 anos, me proporcionou depois receber uma proposta para trabalhar na Verdes Mares, né? Depois que o canal encerrou suas atividades na TV, né? E aí, acho que foi isso. Tipo, eu consegui o meu espaço e hoje eu tô fazendo essas transmissões no Globo Esporte, tudo por conta do que eu desempenhei, principalmente no esporte interativo, né? Que me deu muita bagagem para isso. Aí, nesse tempo, teve a Copa das Confederações, 2013, chegou a trabalhar nesse evento. Cara, na Copa das Confederações eu trabalhei, mas eu não estava credenciado. Eu trabalhei para o Povo, né? Foi exatamente isso. E aí, quando foi 2013, quando eu saí, aí tem uma curiosidade. Quando eu saí do... Muita gente me pergunta, quando eu falo assim, foi. Quando eu saí do Jornal Povo, o Jornal do Povo, para as pessoas que acompanham sabem, né? O jornal, ele funciona à tarde e noite. Ele tem um fechamento. Então, assim, não faz muito sentido tu ter muitos repórteres pela manhã, porque vai sair no outro dia outra edição, né? Então, ia chocar com o horário do esporte interativo, e por isso que eu tive que deixar o Povo. Só que, em paralelo a isso, eu recebi uma proposta para trabalhar no sistema Jangadeiro, de manhã, no portal de lá. E aí eu fui. O Graziani me chamou, e aí a gente conseguiu conciliar os horários. Então, eu trabalhava de manhã no Tribuna do Ceará, o antigo portal da Jangadeiro, de manhã no esporte, escrevia online, e à tarde eu ia fazendo matéria de esporte interativo, à tarde e noite. Aí quando tinha viagem, inclusive o Caio Costa era o repórter da tarde, eu era da manhã e da tarde. Eu devo muito ao Caio Costa, porque me ajudou muito, cara, porque tinha muita viagem no esporte interativo, né? Eu chegava aí, Caio, quebra esse galho aí, vem outro horário aqui, dobra pra mim, depois eu fazia. Então ele me ajudou muito, é um grande amigo meu e craque também, né? Craque. Do futebol nem tanto, né? Mas dos comentários do futebol... Importante essas cornetadas, essa estragem é importante, né? Eu também sou ruim, né? Então posso falar do outro, fica na mesma, né? É igual aqui também, pô. Aqui não pode dar rata não, que os caras... E aí, por que eu tô me alongando em relação a isso? Porque na Copa do Mundo, nessa época, a Jangadeira era afiliada da Band, não era do SBT. Sim. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo para a Band. O esporte interativo também foi sensacional. Ele entendeu que o esporte interativo não transmitia a Copa do Mundo, né? Ele não tinha os direitos. Ele entendeu que era importante para mim, então ele me liberou durante um mês para eu ficar exclusivo para a Band.